Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 24 de Gênesis. No começo eu li Êxodo capítulo 3, o momento em que Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel. E eu quero listar que essa história só aconteceu porque alguém fez o dever de casa, alguém ouviu a voz de Deus e seguiu. E esse alguém foi Abraão. Abraão serviu ao Senhor, ouviu a voz do Senhor e permaneceu firme no propósito do Senhor. Eu quero aqui ler com você, finalizar, hoje é a última mensagem que nós vamos pregar sobre como Abraão se tornou pai da fé. E nós estamos tratando alguns pontos que eu considero principais. Domingo passado, nós lemos, esse domingo, nós lemos o capítulo 24, os primeiros versículos, que fala sobre o momento em que Abraão chama o servo, que era o principal, que governava sobre a sua casa, era o mordomo principal. Ele chama o servo para firmar compromisso de que ele buscaria aliança, buscaria trazer uma noiva para o seu filho da terra de sua parentela. Nós explicamos a respeito do porquê disso, e se tratava de buscar na parentela abençoada. Nós fizemos a ponte para o Novo Testamento, que essa parentela abençoada é o casamento entre pessoas da mesma fé. Eu teria, irmãos, histórias a contar de pessoas que vêm depois a chorar lágrima de sangue, porque não se submeteram às palavras do Senhor. E nós listamos o porquê. É muito simples, Para governar uma casa, o homem tem que ser governador. E governar significa olhar o que é preciso e suprir. Citei aqui, irmãos, nós estamos vivendo talvez a geração que está gerando homens aguados, homens que não aguentam nem mesmo a própria vida. Quanto mais a pressão dos problemas da família, para ele resolver. Para ele resolver. E nós estamos num trabalho forte, para poder auxiliar na direção disso. Os cursos que nós temos aqui na igreja visam isso, o curso Homem ao Máximo, o curso Comunicação, o curso Integridade. Para solteiros eu recomendo aos jovens. Nós vamos abrir a turma, aliás, já estamos, acho que tem 3 vagas ainda. São jovens de 15 a 18 anos. Se for mais do que isso, você tem que procurar para a gente conversar com você, para saber se você está dentro da faixa etária. Mas, basicamente, nós abrimos só para 15 e 18. Mas nós já tivemos curso Integridade, que era de 16, se eu não me engano, 16 ou 17 até 20 e poucos anos. Por quê? Porque aí, conforme a maturidade, a gente vai poder falar com mais propriedade. Para aquela faixa etária, Pra você ter uma ideia, um dos assuntos que é falado, nós tratamos muito bem sobre a etapa do casamento. Que essa etapa não é para agora, e por quê? E como resistir ao apelo que há na sociedade, o apelo por uma identificação sexual, onde a pessoa, em outras palavras, ela tem que ser promíscua. Lá fora, ser promíscuo é normal. E essa pressão vem sobre os filhos dos crentes, sobre a igreja. E quem vai vencer somos nós, irmãos, não é o mundo. O mundo não vai prevalecer sobre a igreja. A igreja é que vai prevalecer sobre as portas do inferno. Diga amém aí, meu irmão. E como que isso é possível? Ouvindo a palavra, praticando, vivendo. Então, esse assunto é um assunto muito sério. Os filhos, dependendo com quem a moça case, com quem o rapaz vai casar, vai garantir alegria ou tristeza aos pais. Eu acredito
Eu não sei, pessoalmente, em nome de Jesus, Senhor Deus me dará graça, mas eu acredito que uma das maiores tristezas para um pai é saber que a filha está sofrendo após o casamento. E a maior tristeza para um pai, para uma mãe, é saber que os filhos, né, seja homem, seja mulher, estão sofrendo por causa que não estão preparados para o matrimônio. Domingo pela manhã, então, falei aqui um pouco também sobre esse assunto. E, meus irmãos, nós estamos vendo cada dia mais o despreparo para o matrimônio. A tendência é daqui a alguns anos haver um número maior de separações, porque as pessoas estão menos preparadas para se casar. Querem o bônus do casamento, mas não estão preparadas para o ônus. Que é isso, pastor? E vai ter ônus? Muito, 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 muito. Multiplique mais um pouco. De novo. Mais um pouquinho. Que é isso, pastor? Então não é melhor não casar. Meu irmão, se casar fosse ruim, Deus não teria criado essa história. Agora, eu já digo logo, né? Se você é solteiro, você achou um absurdo que eu falei agora, você não está preparado para casar, não. Eu já estou me preparando porque a pancadaria vai ser feia hoje aqui de novo. O negócio vai ser meio difícil, irmãos, porque a Bíblia não passa a mão em ninguém. Que é isso, mas eu tenho que ser ouvido também. Meu irmão, você tem que ouvir Deus, você não sabe de nada. E aí eu estou incluindo o pastor também. Tudo que eu estou falando aqui é fruto de Escritura, fruto da Escritura Sagrada, não é nada meu. Quem sou eu para explicar, para ensinar alguma coisa comparado com quem é mais velho do que eu, que viu mais coisas que eu? Só que a base do nosso ensino não é a experiência do pregador, mas sim a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada saiu da boca e do coração do Senhor. Então, a pessoa pode ser solteira, tem autoridade para falar sobre criação de filhos. Ela pode não ser casada, tem autoridade para falar sobre casamento. Porque não é a autoridade do pregador por ter vivido tendo filhos ou casamento já, né? Mas sim a autoridade do ensino da palavra de Deus. E não é palavra de homem, é palavra de Deus. Tendo feito essa recapitulação, eu quero ler com você aí o capítulo 24. Nos primeiros versículos, como eu disse, Abraão chama ao compromisso o servo. O servo, então, vai em viagem para a terra da parentela de Abraão, e ele segue, diz assim o texto, vamos ler aí a partir do verso 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e de que me falou e que me jurou, dizendo, darei uma terra à tua descendência, ele enviará o seu anjo adiante de ti, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste juramento. Somente não faças para lá tornar o meu filho. Abraão aqui está falando como se ele tivesse já morto, né? E esse mordomo responsável pelo filho dele não o levasse de volta para a terra que Deus tinha mandado. Verso 9. Vamos ler juntos? Então, pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre o seu negócio. Tomou o servo 10 dos camelos. Lê de novo aí comigo, verso 10. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do teu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Verso 12. Então disse, Senhor Deus, de meu senhor Abraão, dai-me hoje, peço-te, bom êxito, e usa de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte,
e as filhas dos homens desta cidade saem a tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para teu servo Isaque. Nisso verei que usa de bondade para com o meu senhor. Antes que acabasse de orar, saiu Rebeca. Olha aí, irmãos, verso 15. Antes que acabasse de orar, saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela, bebe, meu senhor. Então prostrei-me, abaixou o seu cântaro, prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para o teu camelo, até que todos bebam. Observe aí o cumprimento da oração que ele fez. Tirarei também a água para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Observe aí o finalzinho, para todos os camelos. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe, nos dê a graça de alcançar mais de Ti. Pedimos, Pai, que o Senhor abra a Tua palavra diante de nossos corações e que nós venhamos a entender o que o Senhor quer falar conosco na Tua palavra. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, observe bem, porque aqui nós estamos vendo um princípio tremendo. Domingo nós investimos um tempo falando sobre o interesse que deve haver no pai de que os seus filhos estejam bem acompanhados e se preparando para casar. E eu citei as várias formas disso acontecer. A principal delas é o pai e a mãe tendo compromisso com Deus, o pai e a mãe buscando a Deus, sendo aliançados com Deus. E automaticamente pondo em prática, eu citei aqui domingo, que se você não se preocupa com quem seus filhos andam, isso é reflexo da sua vida espiritual. Pessoas que não estão aliançadas com Deus, alinhadas com o Senhor, não estão vivendo o projeto. O reflexo é automático. Por isso que alguém pode dizer assim, pastor, por onde eu começo? São tantos temas na Bíblia, são 66 livros e tantos assuntos complexos. Meu irmão, só se preocupe com uma coisa, ser discípulo, ser servo de Deus. E trabalhe construindo esse ambiente, ouvindo a voz de Deus e cumprindo, ouvindo a voz de Deus e cumprindo. Eu não me esqueço, irmãos, daquilo que foi me falado sobre chamado ao ministério. Vou me preocupar com ser pastor? Não. Eu vou me preocupar em ouvir a voz de Deus hoje e cumprir hoje. E todo passo que eu der será direcionado por Deus e automaticamente eu estarei sendo conduzido até lá. Do momento que eu fui chamado até ir para o seminário, foram mais ou menos 4 anos. Nos 4 anos, incluindo aí o tempo que eu não era líder, que eu era novo na fé,
dá mais ou menos 5 anos aí. Né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, certamente. Aí, nesse período, foi feito o quê? Fazendo isso que eu estou dizendo para vocês. Nesse período, mal me batizei, dado ao testemunho, dado a caminhada, já fui posto na liderança de ministério da igreja, ministério de evangelismo. Dali eu já me tornei vice da juventude. Naquele mesmo ano, o líder da juventude declinou, me tornei líder da juventude, eu não tinha completado ainda 1 ano e 8 meses na fé. E a juventude, que tinha 15 pessoas, voltou a ter mais de 100 pessoas, jovens, jovens, viu, irmãos? Não adultos, jovens. No espaço assim de 3 meses, voltou a encher novamente a juventude no culto jovem. Mais ou menos 1 ano e meio depois, eu fui eleito para ser o líder da juventude estadual, liderava ali o trabalho de 8, 9 juventudes, e fizemos muitas coisas naquele tempo que nunca tinham sido alcançadas, dentre elas um congresso que influenciou bastante aquele tempo, pois veio ministrar louvor ali o Asaf Borba, e um pregador, pastor Edilson Braga, aliás, pregou ali naqueles dias, e foi extraordinário. Foi feito num estádio fechado, naquelas quadras cobertas com o tamanho de estádio. E aquilo nunca tinha acontecido, e isso tudo com recurso próprio, não foi com recurso de nenhuma igreja, os jovens mobilizados, levantando recurso, e assim nós fizemos tudo aquilo. Quanto à congregação, eu dirigi nesse espaço 3 congregações, uma por 3 meses, ainda quando bem novinho na fé, nesse período ainda da juventude. Não tinha ninguém para ir para a congregação no interior. Foi até engraçado, irmãos, porque a pessoa responsável, o líder, que estava atrás de alguém para ir todo final de semana para o interior do estado. O interior do estado, o que eu digo, é 100 quilômetros. Né? 100 quilômetros, o município ficava a 100 quilômetros. E eu fui atrás dele. Ele, depois da EBD, ele ia, falava com um, você pode ir esse final de semana. A pessoa dizia que não, ele ia em outro, e eu ia atrás. Porque Deus já tinha falado para mim que eu deveria procurar ele e me disponibilizar. Meus irmãos, eu fui, e ele olhou para mim assim com espanto, né? E ele disse que ia falar com o pastor da igreja, o nosso pastor, e o pastor prontamente permitiu, e ia eu e outro que nem eu, assim, né? Outro jovem, normalmente alguém ligado à música, e nós íamos todo final de semana. Revezava-se entre 3 pessoas que tocavam e cantavam, amigos jovens da juventude, né? Nós íamos no sábado e voltávamos no domingo, após o culto, ou segunda-feira de manhã cedo. Eu quero, com isso, irmãos, dizer que foram 3 congregações. Essa, depois uma mais 1 ano e pouco, e a outra foi cerca de 3 anos, e nós ficamos. Essa última, né, foi de ponto de pregação, numa casa cedida, uma varanda cedida, para fazer ali os cultos semanais, a inauguração da igreja construída no espaço aí de 3 anos e alguma coisa. A igreja construída com terreno próprio, construção própria, e a casa dos fundos também conseguimos comprar nesses 3 anos e alguma coisa. Era a casa do zelador. Nós tínhamos um zelador que morava ali naquela casa, compramos a casa pronta e morava. No espaço de 3 anos e alguma coisa. Então, eu vim para o seminário, essa igreja, eu vim para o seminário no Rio aqui, se eu não me engano, dia 2 de fevereiro de 2001 eu cheguei, e no dia 5 de março, se eu não me engano, era a posse do pastor daquela igreja, que nós havíamos começado o trabalho do zero. Então, tudo isso eu tinha 19 anos de idade. Já no final já era outra idade, mas quando eu iniciei, tinha acabado de fazer 19 anos. E eu me lembro, irmãos, como foi precioso ouvir a voz de Deus e obedecer. Se não tivesse ouvido, tinha ficado enganchado no primeiro desafio.
Então, todo esse período foi uma escola. Cheguei no seminário já com a estrutura de entendimento de como funciona, não é? Como funciona fazer a obra de Deus na prática, na prática. E aí as experiências nesse período os irmãos têm ouvido no decorrer dos anos. Né? Até um tempo tinha gente que ficava brava, pastor, só conta experiência. Eu digo, meu irmão, só conta experiência lá do Acre, ali do Rio. Eu digo, se eu tivesse ido nos Estados Unidos, eu ia contar também, lá nos Estados Unidos, né? Mas como ainda não fui, né? Ainda não fui lá, eu vou poder contar de onde foi minha escola, meu irmão. E aí, quando eu vim para o seminário, eu me lembro que quando eu desci do ônibus, claro, eu vim orando, tinha 3 dias para orar, né, irmãos? É uma viagem de 3 dias e um pedacinho, dá quase 4. São 37 paradas de ônibus de lá para cá que eu contei. Não lembro, só 37, 30 e alguma coisa. Também faz tempo, né? Mas, basicamente, eu me lembro que quando eu pisei o pé no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu vim os 3 dias buscando a Deus. E eu declarava assim para Deus, eu me lembro disso. Senhor, sou teu servo, e eu tenho compromisso de continuar na tua presença, e que aquela cidade não seja mais a mesma a partir do dia que eu pisar o pé naquilo que o Senhor me confiar. E aí foi um período extraordinário também. Aliás, irmãos, eu me lembro que eu preguei em muitas igrejas. Os seminaristas tinham que, estou falando sobre ouvir a voz de Deus e pôr em prática. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? E eu estou numa série agora, os irmãos estão vendo, ainda que o tema é como Abraão se tornou pai da fé, nós estamos buscando ensinar que quem quer fazer a obra de Deus tem que se mover. Fazer a obra de Deus não está ligado a uma obra espiritual. Como assim? Eu já li a Bíblia e já orei hoje. Amanhã, já li a Bíblia e já orei. No outro dia, já li a Bíblia e já orei. Isso é lindo, irmãos. Mas se não houver a prática do que você está lendo e na sua oração não tem motivação, tem condições. Muito bem. Então, cheguei no Rio de Janeiro, não conhecia ninguém, não tinha nenhum familiar, não tinha nada. Mas o Senhor Deus é que sabe todas as coisas. E nós passamos cerca de 3 meses sem uma igreja para ser seminarista. No formato que é requerido no Rio de Janeiro pelo meio batista, todo seminarista tem que estar ligado a uma igreja. E ele precisa estagiar na igreja, fazendo o que lhe vier à mão. E então, olha como são as coisas. Eu fui para o Acre, aliás, eu saí do Acre, o seminarista que já tinha sido ordenado ao ministério assumiu a igreja que eu havia começado do zero. O nome é Igreja Batista Getsemane, você pode acompanhar na internet. Você vai ver lá o culto dessa igreja. Igreja Batista Getsemane, Acre. Aí, o rapaz, que inclusive meu amigo pessoal, o pastor Lamarck, ele assumiu aquela igreja, terminou o seminário, foi ordenado pela Igreja Batista, primeira Igreja Batista em Inhaúma, e o pastor daquela igreja foi até lá para posse dele na Igreja Batista Getsemane. E lá, o Lamarck falou o meu nome para ele, o rapaz que começou esse trabalho está lá no Rio fazendo seminário. Ali, o Lamarck, então, firmou que eu procurasse. Eu fui, irmãos, primeira visita, primeira ida no gabinete, o pastor já jogou um material que eu precisava ler, com a visão da igreja, tudo sobre a igreja e aonde ele estava buscando conduzir a igreja. E nós começamos a trabalhar firmemente. Uma semana depois, eu estava pregando no retiro da juventude, no lugar do pastor, porque ele estava com um problema na garganta. Ficou com um problema na garganta naquele dia, foi me buscar no seminário e no caminho disse, quem vai pregar é você. E eu fui pregar, irmãos, foi um grande avivamento naquele dia, um grande quebrantamento. E ali eu fiquei os 4 anos do seminário. Foram mais ou menos 30 retiros da igreja que eu preguei. Às vezes pregava 5 vezes no retiro. Na verdade, um encontro com Deus, né?
Pregava cerca de 5 vezes, no mínimo 3 vezes, e quando o pastor da igreja faltava, eu substituía, por ordem dele, né, claro. E, para os irmãos terem uma ideia, nesse período foram mais ou menos 2.400 pessoas que passaram por esse retiro. Foram, na verdade, 32. Eu faltei 2 porque eu estava de viagem marcada para o Acre. No Acre, para os irmãos terem uma ideia, eu me lembro de retiro, porque nesse tempo seminarista eu ia para pregar nos retiros e aproveitava para ver a família. Eu me lembro de convites de 2 igrejas convidaram para pregar no retiro. E as 2 igrejas estavam em chácaras perto, cerca de 20, 30 minutos uma da outra. Então eu aceitei pregar nos 2 retiros, 8 mensagens em cada uma. Os 2 retiros eu preguei. Agora por quê? Meus irmãos, cedo eu aprendi uma coisa da parte do Senhor. Nunca diga não para fazer a obra de Deus. Aquilo que Deus colocou você para fazer, Ele vai capacitar. E eu nunca disse não. Então, as 2 igrejas convidaram. E eu aceitei das 2, com o consentimento dos pastores daquelas igrejas. Uma delas foi essa igreja, Batista Getsemane, convidou. E então, eu preguei lá. Quando terminava de pregar, o carro já estava esperando para levar para o outro retiro, o culto rolando lá, e eu chegava já para ministrar. Foram, nos 3 dias de retiro, cerca de 16 mensagens. E tudo isso só é possível debaixo da unção e do óleo do Senhor. Meus irmãos, todos os anos, com raros 3, 4 anos, eu fui ao Acre para pregar, e quando ficava aqui também tinha muito trabalho. Então, eu estou citando, para os irmãos terem ideia, tinha que apresentar relatório. Na igreja de Inhaúma, onde eu fui seminarista, tinha que apresentar relatório de quantas visitas eu tinha feito para membros da igreja, tinha que fazer pelo menos 50 visitas a cada semestre, e tinha também que apresentar o relatório de pregações. Num ano, durante os 4 anos, eu acho que no primeiro, não lembro como foi, mas durante o período todo, era uma média no relatório de mais de 100 mensagens ano. Você divide isso por dias do ano, é uma mensagem a cada 3 dias, a cada 2 dias e meio. Mais ou menos, porque passava de 100, 117 mensagens. Por quê? Porque pregava muito em retiro, né? Muito em congresso. Então, me lembro de um congresso, converteram aproximadamente 70, foi mais de 70 pessoas. Um congresso aqui em Realengo, não, Guadalupe, estava pregando nesse dia a cantora, uma baixinha, irmãos, da Assembleia de Deus, Cassiane. Estava cantando, ela chama a gente, né? Meu irmão lotou, mas lotou mesmo. Encheu que não cabia gente na rua, um palanque na rua. Nesse dia, na hora do apelo, eu me lembro que vieram à frente, irmãos, aproximadamente 70 pessoas. Aproximadamente, não, foi mais de 70, só não lembro quanto a mais. Então, e eu fui pregar nesse evento, porque o pastor Alexandre ia pregar e não pôde pregar, e eu fui substituir. Que grande bênção foi para a minha vida. Então, eu quero com isso dizer para você, a minha história de um pastor foi construída através de ouvir a voz e obedecer, ouvir a voz e obedecer. Absolutamente, irmãos, nunca retroceder, jamais, jamais. Aí eu poderia perder aqui, gastar o tempo todo, que já foi 20 minutos eu falando do assunto, mas o meu objetivo é dizer que a obra espiritual, ela não está ligada a uma espiritualidade que não tem atitude. Quantos estão entendendo? O pastor está falando de si mesmo? Não, irmãos, eu estou chamando os irmãos para produzir, para trabalhar, e estou dizendo que a minha formação pastoral, ela não foi orando e lendo a Bíblia só. Tem experiência. A experiência que eu digo é ir e realizar. Ir e realizar. Então, eu quero, com isso, convidar você a uma reflexão aqui no texto. Vou falar de um assunto só. Vamos lá. Retomando aí. Primeiro, no começo, no verso 10, parece até combinado, né? É o versículo 10, tomou o servo quanto? 10 camelos.
Meus irmãos, você vai estudar sobre o camelo, você vai descobrir que um camelo, ele bebe 40 litros de água, ele pode armazenar nele, para a viagem, 40 litros de água. Quem sabia disso? Quem já sabia disso? Eu já falei disso no passado várias vezes, mas independente disso, né? Você imagina um animal que armazena no organismo 40 litros de água. É um animal que Deus criou para percorrer longas caminhadas sem beber água. Esse homem viajou até Mesopotâmia. Esses animais, certamente, eles gastaram essa água armazenada. E ela deu de beber a todos eles. Quantos litros de água ela teve que colocar para eles beberem, teoricamente? Você conhece uma moça que topa carregar 400 litros de água? Então, eu vou começar, eu disse que a pancadaria ia ser feia hoje, né? Olha só, vou começar dizendo para você uma coisa. Vamos observar, abra aí a sua Bíblia aí, em Provérbios 31, rapidinho. Meus irmãos, o que é preciso ter na mulher e no homem para que eles possam dizer, nós vamos fazer a obra de Deus? Olha só. Só um instante. Provérbios 31, encontrei, está aqui. Versículo 10. Rebeca não teve problema nenhum de dar de beber para o servo de Abraão e para os 10 camelos. Detalhe, o texto bíblico aqui vai contar sobre a mulher virtuosa. Vamos ver uma observação forte aqui. Vamos lá, verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela e ela não a ela não falta riqueza. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca a lã e linho e trabalha com as mãos hábeis. Como um navio mercante, ela de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força, olha aí, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende a mão ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre os braços, aqui está falando de costura, de produzir, né? Abre os braços ao pobre e estende as mãos aos necessitados. Ela não pensa só em sua casa, pensa aos que não têm. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Detalhe, a lã branca era o mais comum, a escarlate é cara e a mais bonita. Então, essa mulher tinha recurso. Faz para si cobertas, verso 22, de linho fino e de púrpura. De linho fino e de púrpura é o seu vestido. Seu marido a respeita nas portas da cidade. Portas da cidade é o lugar onde se fazia negócio. Então, essa mulher tinha voz ativa. Seu marido a respeita nas portas da cidade quando se assenta com os anciãos da terra. Veja bem, irmãos, quem é do ensino não consegue ler sem explicar, né? O seu marido irmãos, o seu marido é respeitado nas portas da cidade quando se assenta com os anciãos da terra. Toda vez no texto do Antigo Testamento, quando você lê assim, Ló estava na porta da cidade, é porque ali era o lugar do negócio. Tem um trecho da Bíblia que Jesus chega na coletoria
de Mateus e diz a ele, vem, segue-me. Aquilo ali era na porta da cidade, a coleta do imposto era na porta da cidade. Se você chegasse com a quantidade de peixes, você teria que pagar o imposto, e pagava onde? Ao entrar na cidade. Então, esse homem, ele é respeitado na porta quando se assenta com os anciãos. Isso está significando o quê? Na hora que ele vai fazer negócio, a relevância da esposa dele fala forte no meio daquele negócio ali. O versículo 24, faz roupas de linho fino e as vende, e fornece cintas aos mercadores. Força e dignidade são os seus vestidos, ri-se do dia futuro. Ela ri do dia futuro, ou seja, ela tem segurança que vai dar tudo certo, e vai com alegria. Só aqui, meus irmãos, nós notamos, e eu vou direto ao assunto, esse texto aqui a gente lê no tempo de hoje, alguém já me disseram, já me perguntaram, pastor, isso aí não seria algo figurado? Não é possível, pastor, uma mulher assim. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu assim alguém com dúvida sobre esse texto? Só eu? Os irmãos estão entendendo? Ó? Alguém lê o texto e não consegue crer que existiu alguém assim. Quem já ouviu isso? Irmã Miralda, Manilzete, o Enoque, o irmão Hélio, aqui em cima ninguém. Muito bem, você só não teve oportunidade, mas você vai encontrar. Por que isso, irmãos? Daqui a 10 anos, então, alguém vai querer rasgar esse texto da Bíblia. Com todo respeito, nós não vamos rasgar, você está entendendo, né? Mas a pessoa vai ficar indignada como é que pode. É capaz de já haver em algum lugar alguém que diz assim, isso aqui é escravidão, essa mulher é uma escrava, não é possível. Como é que é o formato de sustento, de governabilidade de uma casa? Muitas vezes a mulher, ela não constrói nada, ela só fica em casa, isso é uma grande construção, não estou diminuindo isso, mas ela fica limitada muitas vezes pelo marido a só fazer aquilo. E ela não consegue avançar mais. Muitas vezes porque o marido também não dá auxílio, não injeta autoridade para ela conquistar mais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Está na Bíblia, eu já estudei esse texto aqui várias vezes, esse texto se refere à mulher virtuosa e o que ela tem que ter. Eu não estou dizendo que a Bíblia está falando que ela tem que ter tudo isso dessa forma, mas que ela tem que ter a visão de ampliar os seus horizontes. Aliás, a pastora teria mais propriedade para falar disso, porque ela já compartilha, já caminhou bastante com algumas irmãs, e já leu bastante sobre esse assunto. Eu vejo lá na minha casa a quantidade de livros que ela tem estudando sobre a mulher de uma forma geral. E não estuda só sobre a visão bíblica, estuda também quem fala mal. Meus irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Existe um número grande de mulheres na velhice que estão frustradas. Por quê? Porque parece que não tem mais nada para fazer, já acabou-se. O marido morreu, o marido vive separado dentro de casa, os filhos foram embora, e essa mulher, ela está numa condição morrendo em casa. Aliás, é um dos temas do curso Mulher Única. Não morra em casa. Então, eu quero, com isso, chamar a sua atenção. Está a Bíblia levantando algo ilusório, algo figurado? Ilusório não, mas figurado. É uma figura, né? Deixa eu explicar uma coisa para você. A mulher, me lembro da série que eu preguei aqui sobre a capacidade do homem, a capacidade da mulher, e que os dois juntos formam uma pessoa. A mulher, cientificamente provado, ela tem a capacidade de dar conta de até 9 coisas ao mesmo tempo. Até 9, tá? Você vai encontrar uma ou outra que não tem isso, nem 2 coisas ao mesmo tempo. Claro, mas como qualquer pessoa, vai encontrar homens também que não conseguem governar nem a própria vida, quanto mais a casa.
Eu não estou falando disso, eu estou falando da capacidade que Deus deu em essência. Em essência, a mulher tem uma capacidade superior ao homem, e na época eu expliquei o porquê. Você imagina, o perfil da mulher, irmãos, se não é uma mulher junto de um homem, coitado, o homem está lascado. Lascado, na minha terra de origem, é rachado no meio, não é palavrão, ok? Todo mundo está entendendo. E aí eu quero dar honra às mulheres aí, honra para vocês, ok? Deus criou vocês com um potencial extraordinário. Por quê? Porque duas coisas o homem tem que cuidar em essência. Ele tem que proteger você e sustentar, provendo todas as coisas para que você seja auxiliadora. Vou explicar melhor isso, que parece ser uma contradição. Espera aí, pastor, quem vai construir as coisas e ampliar as coisas é a mulher ou é o homem? Olha só, o governador, ele é provedor. O governo do Estado, ele precisa promover a distribuição de recursos para todas as áreas que a sociedade precisa, suprindo. Você vai no posto de saúde, tem lá o remédio. Quantas vezes você não tinha dinheiro naquele momento e fez a consulta e, graças a Deus, tinha ali a farmácia popular e você pôde sair com o dinheiro sem pagar nada. Você já pagou com os impostos, né? Você sabe disso, né, meus irmãos? Pastor, é de graça nada, foi pago com o seu dinheiro. Tá certo? Quando você compra ali do supermercado, uma parte daquele imposto ali vem parar na mão do prefeito. Todo mundo está sabendo disso, né, irmãos? Então não chegue lá e diz, a senhora poderia. Não, não, direito seu, o governante, ele organiza para que você usufrua disso. Então, o governador é alguém que supre, alguém que dá condições e que tem ampla visão. Aí eu digo aos irmãos, o homem precisa buscar sabedoria de forma extraordinária. Por quê? Porque ao buscar a sabedoria, e a sabedoria caminha junto com o projeto caminha junto com a sabedoria e vice-versa. Não existe sabedoria sem projeto, sem ter aonde chegar, sem saber o que quer. Eu me recordo uma vez, onde, bem no começo do ministério aqui, eu perguntei para um casal que eu estava ministrando curso de noivos, eu perguntei quando íamos falar sobre esse assunto. E aí eu perguntei qual era o projeto dele. Irmãos, o homem coçou a cabeça e falou uma coisa ínfima. Uma coisa ínfima que eu fiquei assim horrorizado, agoniado. Eu digo, eu não acredito. No final do estudo, nós trabalhamos aquilo porque... Qual é a visão? Vou resumir para você aqui. Deus criou os céus e a terra e governa sobre ele. Você sabia que o mar só não cobre essa terra porque a mão de Deus está ali. E ele ordenou, o mar, você vai ficar até aqui. Leia depois a história sobre o dilúvio. Abriram-se as comportas dos céus. E os limites da água na terra foi retirado, em outras palavras. A água cobriu o monte mais alto, 7 metros acima do limite dele. O monte mais alto que existe, a água cobriu 7 metros. Abriram-se as comportas dos céus. Quem é que ordena isso? Deus, meu amado. Deus. Ah, mas já vimos chuva forte. Você não viu chuva forte. Chuva forte é do dilúvio. 40 dias e 40 noites, água pesada em todo o globo terrestre, 24 horas por dia, 40 dias. Encheu. Então, quem é que governa tudo? Deus. O que eu estou dizendo é que ele criou e não soltou. Ele criou e continua sustentando todas as coisas pelo seu poder. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, ele criou num nível menor, mas criou num nível. E ele ordenou sobre esse homem que ele governasse sobre os peixes do mar, as aves dos céus, e o limite dele é a terra. Ele vai governar sobre tudo isso, sobre todas as coisas. Isso está falando de trabalho, de algo que envolve esta terra. Por isso, se encontrar um crente que não tem a visão de crescer na vida, ele não entendeu.
Quero deixar claro como é que cresceu, tá, irmãos? Se você tem um pequeno negócio, você vai buscar crescer esse negócio. Se você tem um negócio na internet, você vende ali as coisas que você faz. Inclusive, nós temos um trabalho maravilhoso aqui da irmã Viviane, né, irmã Viviane? Trabalha muito lá e vende os seus produtos pela internet, faz um excelente trabalho, aconselho os irmãos a acompanharem lá. Tem que ter a visão de crescimento, para isso tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Então, por que nós pensamos assim? Porque o cristão tem que ser rico? Não, irmão. Porque o cristão precisa exercer o que Deus criou, ser a imagem de Deus. E se você é a imagem de Deus, você vai buscar o crescimento. Se você está na sua profissão e você não melhora e não cresce nela, você está terminantemente errado. Terminantemente. Ah, pastor, não concordo. Meu irmão, então, brigue com Deus, não brigue comigo, não. Não tem nada a ver. Foi Deus que fez. Eu estou me esquivando mesmo, porque tem gente que decide ficar com raiva do pregador. Aí falou em Deus, ninguém tem coragem de ficar com raiva, né? O cabra alivia, abaixa a cabeça, o que é isso? Meu irmão, olha só. Governe ele sobre os peixes do mar, sobre os peixes do mar, sobre as águas, aliás, sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam, sobre tudo que existe, sobre toda a terra está escrito. Isso é algo amplo. Aí a pessoa, ela cresce, ela vai desenvolvendo e ela diz assim, aqui está bom, limite. Meu irmão, com o primeiro, Deus estabeleceu amplitude. Claro, ninguém vai conseguir saber todas as coisas. Salomão foi um só. Eu estou falando que dentro do limite do que Deus colocou no seu coração, você vai buscar crescer sempre. E aí o texto de Provérbios vai dizer, aqueles que são peritos no que fazem, perante reis serão postos, não perante a plebe. Quem aqui lembra desse texto? Quem lembra desse texto? Não perante a plebe. Tem uma tradução que diz assim, não perante o povão. Não perante o número grande. Essa pessoa vai ser diferenciada no meio da multidão. E é o que o texto de Provérbios diz. Provérbios vai dizer para você buscar a sabedoria mais do que o ouro e a prata. O problema é que a pessoa quer o ouro e a prata não quer sabedoria. Quer muito ouro, dorme pensando no ouro, dorme pensando na prata, mas não tem sabedoria. E como é que vai alcançar isso? O que eu vou buscar é a sabedoria. Por isso que você já ouviu, tem gente que já ganhou na loteria, perdeu tudo, está pobre e com um peso na consciência, já fui rico, sofrendo. Por quê? Porque não é ter dinheiro, é ter sabedoria. Então, irmãos, o que Deus conferiu ao homem é governar. E governar fala de administrar as pessoas que Deus tem dado. Meu irmão, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do entendimento do que está em Provérbios, do que está na Escritura, do lado de um homem de Deus, ninguém segura. E aí eu citei aqui já, eu me lembro que eu falei desse assunto. É verdade, irmãos, terão os casais missionários que vão viver ligados ao rei na pregação. Mas Deus também tem chamado homens e mulheres que vão ser empresários e vão servir ao Senhor, auxiliando, ajudando, principalmente dando emprego. Porque o emprego dignifica o ser humano. A pessoa que tem com onde ganhar o seu dinheiro e pagar suas contas, isso é extraordinário. E eu considero, irmãos, quem entende isso está entendendo princípios fortes do Senhor. Muito bem. Fecha parênteses, volte para lá. Gênesis, eu estou acabando. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24 novamente. Preste atenção. Esse servo sabia que quem quer construir um futuro tem que ser compromissado com o trabalho. É esse o objetivo do que eu quis fazer ao ler Provérbios. Preste atenção, irmãos. Se você hoje chegou aqui reclamando do seu trabalho, que você está cansado, meu irmão, você está errado. Glorifique a Deus. Tem um monte de gente que não tem o que se cansar porque não tem trabalho. Aliás, irmãos, o trabalho é algo extraordinário. Eu amo trabalhar, eu amo produzir alguma coisa. Eu amo. Amo a segunda-feira. Diga amém aí, meu irmão. Diga amém.
Segunda-feira, eu confesso a você que eu vou dormir domingo. Rapaz, é amanhã, ó. Amanhã o quê? Vou acordar e o negócio vai ser forte. E eu fico agoniado se eu não conseguir fazer o que eu projetei. Fico agoniado. Por que agoniado? Porque nós não temos tempo a perder. Não temos. Então, depois de ter lido esses textos, todo mundo está dizendo amém, aleluia. Se eu não leio esses textos, você sabia que um ou outro, você não, que você está vacinado. Mas um ou outro ia dizer, esse pastor é doido. Está louco? Conversa. Por quê, irmãos? Porque nós temos uma sociedade impregnada. Olha só o que tem acontecido demais. A pessoa sonha com um emprego na repartição pública. Por quê? Porque os feriados são os dias mais queridos. Meu irmão, numa loja, o dia do feriado é o dia do terror para o dono. O dia da alegria para o funcionário. Mas é o dia do terror para o dono. Porque é um dia a menos que ele vai ganhar dinheiro. E um dia a mais que o funcionário não produz nada. Porque, irmãos, eu estava numa padaria. Não posso nem falar que era uma padaria, um comércio. E aí, irmãos, chegou lá estava lá um pessoal de uma fiscalização lá e iam fechar lá o estabelecimento lá por uma situação lá. Aí eu aqui esperando para comprar o pão, né? Aí a moça olhando ali para o tempo, aí ela disse para a outra, opa, vai fechar. Ela se alegrou, irmãos, que ia fechar. Irmãos, eu vou dizer um negócio para você. Aí, né, dentro de mim eu já estava dando cambalhota. Doido para dizer para ela, minha filha, você esqueceu que se esse negócio fechar, você vai embora, você vai ser mandado embora. Irmãos, e o motivo que ia ficar fechado aquele dia, eu duvido que não ia se cogitar mandar embora alguém para diminuir a carga financeira. Você já viu isso acontecer? Quantos aqui já viram isso acontecer? A pessoa ama ficar de boa, como diz o carioca. Mas ela não sabe que ela está a um passo de ficar desempregada. E aí, na hora que fica desempregada, chora e chora lágrima de sangue. Quem nunca viu isso? Aí, irmãos, eu me lembro, meu pai ensinou isso para nós lá em casa cedo. Ele disse assim, meu filho, no dia que você faltar ao seu trabalho, e eles notarem que você não fez falta, você está a um passo de ser mandado embora. Quem aqui já ouviu isso? Eu acho que os antigos, todo mundo ouviu. E aí, qual era a meta do meu pai? Ensinar para nós que se você está com resfriadinho, com um negocinho, com uma dorzinha de cabeça, com não sei o quê, você vai desse jeito. E eu sou testemunha. Inúmeras vezes meu pai estava doente, ele ia doente trabalhar. Eu tenho esse exemplo. Aliás, irmãos, meu pai fez o dever de casa e me ensinou muita coisa. E eu quero dizer para os irmãos que essa mentalidade é uma mentalidade contra o que a Bíblia diz. A Bíblia será a favor sempre de produzir, produzir e produzir. Por quê? Porque Deus deu a você a maior dádiva que Ele pode dar para alguém depois da salvação, a vida. Os irmãos sabem, eu fiz aniversário. Irmãos, eu passei o dia em casa, foi muito bom, fiz o almoço, gosto de cozinhar, os irmãos sabem. E eu fiz o almoço, sentei com a família, foi extraordinário, e depois fomos ficar juntos até a noite, foi muito bom. E eu fiquei, na verdade, direto no celular, nas entrelinhas, porque, graças a Deus, respondendo muita gente, e eu gosto de dar o máximo de atenção possível, né? E eu notei ali algo extraordinário, né? Naquela noite, meia-noite, né? Quando chegou meia-noite, eu estava acordado, claro. Aí eu orei ao Senhor, eu tinha no meu coração mais cedo, de quando for meia-noite eu vou agradecer pela vida que Ele me deu. E eu agradeci, irmãos, levantei as duas mãos, eu e minha mulher, eu levantei as duas mãos e fiz a oração. Senhor, muito obrigado pela vida, Senhor, muito bom viver, Senhor. E eu agradeci a Deus tudo que Ele tem feito na minha vida, tudo que Ele tem me dado. Meus irmãos, depois eu fui refletir e vi, no decorrer da caminhada eu tenho visto que isso não é assim com muita gente. E eu não quero ser melhor, não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, porque eu entendo que se fizermos alguma coisa certa, nós fazemos porque Cristo nos abriu os olhos. O mérito é dele, não é meu, amém, irmãos? O mérito é dele, a glória é dele.
Mas muita gente no aniversário nem gosta, porque tem a tristeza. Aí olha, não alcancei isso, não tenho aquilo outro, e com a riqueza da vida dentro de si. A riqueza da vida. Meu irmão, mal é quem não está mais vivo. No sentido, é claro, que se Deus deu a vida para viver, devemos viver com alegria. E quem já partiu, esse não pode mais se alegrar. O seu amor, o seu ódio, seja qual for o sentimento, já morreu com ele. Então eu quero convidar você a essa reflexão. Se você não está assim, por quê? Porque a característica de quem ia ser a senhora de Isaac não poderia ser uma mulher fora do padrão de alguém que conquista. Sabe qual é o maior empecilho da conquista? A preguiça. A preguiça, eu tenho para mim, eu já disse aqui, a Bíblia não vai dizer isso, é só dá a entender que existe o demônio. Eu creio, irmãos, particularmente, que existe um capeta da preguiça. Porque Deus mandou trabalhar. Ele mandou você construir. E aqueles que têm preguiça, essas pessoas, eu nunca vi, irmãos, um preguiçoso gastando tempo em oração. Eu já acompanhei um bocado de gente, viu? Eu já estive acompanhando bom número de pessoas. Aliás, quando era seminarista, eu cheguei a ministrar sobre pastores. Eu fui pregar numa cidade uma vez, aí eu estava lá pregando, foi extraordinário nesse período, essa experiência lá nessa igreja. Inclusive, foi um momento que marcou a minha vida, porque na hora da primeira pregação, a pregação de sexta-feira, eu me lembro que Deus falou ao meu coração que Ele ia curar ali pessoas, mulheres que não podiam ter filhos. Quando eu fiz o apelo, veio a esposa do pastor em lágrimas. Irmãos, foi forte o negócio. Eu me lembro que Deus ministrou ao meu coração fortemente sobre a vida daquela irmã e que ela ficaria grávida e que ela teria um filho. Essa menina, eu vi no Facebook outro dia, ela já está entrando na universidade. Ela nasceu. Cerca de 1 ano depois, ela veio a nascimento e já está entrando na universidade. Filha única, mas Deus ali fez uma revolução. Foi fortíssimo o congresso todo. E à noite, dava 10 horas da noite, o pessoal ia dormir, 10h30, 11 horas, e ficou eu e o pastor, de sexta para sábado, até 4 da manhã. No sábado para domingo, também até 4 da manhã, e eu dizia para ele, agora nós vamos dormir. Né? E eu me lembro que, na hora de vir embora, irmãos, na última pregação domingo, a madrugada de domingo para segunda, que hora que foi dormir? Mesma coisa. E era perguntando sobre tudo, sobre dons espirituais, sobre tudo quanto é assunto bíblico. E eu me lembro que ali, irmãos, não tinha um seminarista, tinha alguém que Deus se colocou nas mãos de Deus, e aquele pastor compreendeu. O contrário também aconteceu. Eu me lembro de retiro que eu estava pregando e tinha um pastor, ele se levantou e saiu, porque ele não aceitou ser ministrado por um seminarista. Depois Deus acertou tudo, ele veio, pediu perdão, sentou e foi abençoado também. Por que eu estou contando isso? Eu estou dizendo para você que existe um padrão, existe um ensino, existe uma visão que Deus quer implantar, mas isso demanda muito trabalho. Olha só, durante o dia todo envolvido naquela igreja, pregando no culto, depois do culto, também lidando com as pessoas depois do culto, e depois com o pastor 4 horas da manhã. Meu irmão, o preguiçoso não faz isso. Não faz. Então, veja bem, uma característica que eu sempre tive, irmãos, eu tinha 13 anos de idade. Eu me lembro que eu tinha um pequeno negócio de pintura de bicicleta, conserto de bicicleta. E com 13 anos de idade eu aceitei, eu me lembro que eu peguei um contrato com os Correios, pintei lá umas 17 bicicletas para eles. Pintei carrinho de picolé, uns 20 carrinhos de picolé com 13 anos de idade. Se você comer junto comigo, você vai perceber que eu como um pouco rápido. Diminuiu já bastante, que eu tenho lutado, a Vanessa tem me ajudado. Mas eu comia muito rápido. Por quê? Porque nesse período ou eu não comia ou eu comia rápido. Trabalhando, entrando pela noite, 13 anos de idade. Aliás, aos 9 eu já ganhava algum dinheiro para comprar cadernos para a escola. Meu pai dizia, meu filho, o homem tem que se sustentar.
E ele foi implantando isso. Hoje é capaz do pai ser preso, né? Desculpa aí, eu exagerei, mas você entendeu, né? Hoje é um palavrão, né? Me lembro, irmãos, aquele pai ensinando o filho a embolsar a parede, e ele estava fazendo dever de casa, ensinando a profissão para o filho, foi parar no conselho tutelar. O conselho tutelar foi requerer daquele pai. Então, irmãos, isso é muito sério. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando eu me converti, não havia nenhuma dificuldade para mim exercer, fazer o que Deus tinha mandado. Irmãos, biblicamente, as coisas que Deus vai mandar demandará tempo, demandará esforço, dedicação. Biblicamente, nós já vimos aqui o suficiente que todos que foram grandes homens de Deus, eles tiveram que se esforçar. E eu contei essa história não para elogiar a minha, eu estou dando aí a responsabilidade toda para o Senhor, que eu sei que Deus estava me preparando ali junto do meu pai, através do meu pai. Meus irmãos, como que a pessoa vai para a congregação no interior? Como que a pessoa, eu me lembro quando eu estava dirigindo essa congregação, eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Deus havia me proibido a história de namoro, ele disse, você não vai namorar. E durante 2 anos e meio eu não pude namorar, e o objetivo foi me ensinar coisas extraordinárias. Por quê? Porque aí eu não namorava, tinha tempo livre completamente para estar na obra, estava 24 horas na obra, e eu cheguei a dar estudo bíblico nessa congregação para mais de 60 pessoas. Como que é possível? Tinha 3 senhoras, eu me lembro, viu, irmã Miralda? Quando eu olho para a senhora, eu me lembro daquelas senhoras, era tudo na idade da irmã Miralda, da irmã Deodata, das irmãs aqui, as senhoras da igreja, aquelas senhoras iam com toda alegria me acompanhar. Então tinha pelo menos 3, né? Porque também para aguentar o ritmo, tinha que ser assim. E nem sempre precisava delas, porque dependendo, quando o pai de família estava na casa, eu podia ir só. Mas quando era para dar estudo bíblico para mulheres, elas já tinham uma escala junto comigo, né, que não era pastor, e elas iam junto comigo. Irmãos, eu me lembro da alegria daquelas irmãs a cada estudo bíblico. E ali mais de 60 pessoas, uma lista que eu controlava ali para onde eu já tinha dado estudo, naquela casa faltava as lições, eram as 7 lições boas novas para você. Por que eu estou dizendo isso? Pessoas preguiçosas não vão obedecer se a ordem do Senhor for demandar muito trabalho. Aquilo que eu faço na minha vida vai ser o reflexo na obra de Deus. Entenda bem, aqui nós estamos vendo uma moça que não tinha esposo, que não tinha filhos, era uma jovem, mas ela não tinha medo de se esforçar fisicamente trabalhando. Aí, meu irmão, eu encerro mesmo agora. Qual uma das piores destruições do casamento do nosso tempo? Homens preguiçosos e mulheres preguiçosas. Você pergunta, você sabe fazer ovo? Sei queimar. Isso eu sei. Você sabe lavar roupa? Minha mãe lava. Para quê que eu vou lavar? A máquina lava. Você sabia que até para lavar, na máquina de lavar, tem que saber? Uma vez a minha esposa contou de uma pessoa, as mulheres conversando entre elas, não foi aqui não, tá, irmãos? Foi no seminário. Ainda, Senhor, tem que falar isso, né? Irmãos, uma irmã que colocava o tênis junto na máquina de lavar. Você imagina o tênis junto com a roupa? Que beleza, hein? Estou falando sério, o tênis ia para a máquina de lavar. Como que fica isso? Até para lavar a roupa na máquina de lavar tem que saber. As irmãs devem saber muito bem. Irmãos, eu fui abençoado. Minha mulher é uma princesa. Cheia de regras. Essa daqui não, essa daqui tem que ser na mão. Essa daqui tem que ser assim, essa daqui não vai para a máquina nunca. E eu sou abençoado, eu sei. Graças a Deus, meu pai. Mas eu digo a você, eu ouvi de um pastor. O pastor disse, Renato, é difícil. Eu digo a você que se eu fosse jovem nesse tempo, à procura de um casamento, seria difícil. Porque, irmãos, essa geração está sendo projetada para ter bônus.
e não está sendo projetada para enfrentar o ônus. O que é o ônus? Você vai trabalhar 30 dias que seja, e aí você vai ter o seu salário. Primeiro o ônus, primeiro o suor, depois a alegria. E que alegria receber o salário. Que alegria. Eu quero dizer com isso, irmãos, nós podemos consertar isso. Nós temos que decretar fim à preguiça na nossa vida pessoal e automaticamente nós vamos abençoar a obra de Deus, porque na hora de chamar para orar, a preguiça vai impedir. Na hora de olhar para os 66 livros da Bíblia, a pessoa não vai conseguir, ela vai dar canseira, sono, é arriscado virar uma estátua de sal. Estou lhe dizendo, que é isso, pastor? O senhor está falando isso de nós? Não, meu irmão, eu creio que você está vacinado, não é possível. Ô, Senhor, ajuda, meu Pai, né? Mas eu digo a você, a coisa é séria, é séria. Eu não falei a metade do que eu ia falar, porque eu inseri muitos assuntos que eu não tinha projetado. Mas na próxima ministração nós vamos falar sobre isso. Não será domingo de manhã. Domingo de manhã nós temos aqui a reunião da família. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Então, meus irmãos, orem pelos seus filhos casem bem, que é um bom casamento. Um rapaz trabalhador, que tenha Cristo como Senhor de sua vida. Porque aquilo que não for, aquilo que tiver de caos, Cristo resolve. Uma moça trabalhadora e que tenha Cristo no coração, porque Cristo põe ordem no caos interno. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, eu te peço misericórdia. Eu te peço a tua ajuda, meu Senhor, para as nossas famílias. Nós sabemos a dificuldade, Senhor, do nosso tempo. Como seria, Senhor, Isaac receber esposa na nossa geração? Qual seria a postura, Senhor, da moça, Senhor? Meu Deus, tem misericórdia e transforma a nossa geração. Dai-nos, Senhor, sede e fome de vivermos a vontade do Senhor. Tira de nós, Senhor, essa vontade de termos o bônus primeiro. Tira de nós essa vontade de termos uma vida maravilhosa sem pagar nada por isso, sem se esforçar nada. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. E que nós tenhamos prazer, Senhor, em buscar a Tua face, em estar na Tua presença e obedecer toda a palavra do Senhor ministrada ao coração. Em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos. E agora que o amor de Deus, que a graça